Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, até o versículo 26. Hoje a gente vai ficar nesse intervalo de textos. Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 26. E a gente vai recuperar muitas coisas que a gente cantou no louvor hoje, ao longo da nossa meditação. Principalmente nos dois últimos hinos. Então, vamos ler a palavra de Deus. Lucas 5, 17 até o 26 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Talvez na sua versão tenha escribas. Vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. A gente já orou por nós, enquanto oramos pela programação com as idades aí, e eu queria começar relembrando você quem eram os fariseus e os escribas. Vamos pensar primeiro nos fariseus. Os fariseus, a gente, quando termina o Antigo Testamento, lá com o livro de Malaquias, e a gente começa o Novo Testamento com João Batista, chamando a galera para o arrependimento e anunciando um batismo de arrependimento, a gente tem um mundo no Novo Testamento totalmente diferente daquele do Antigo. No Antigo Testamento você não via o pessoal se reunir em sinagoga, você não via herodianos, zelotes, fariseus, saduceus, essas coisas. De onde surgiu? Onde é que estava isso lá na época dos reis? Isso tudo se configurou quando termina o Antigo Testamento e começa o período do Novo Testamento. A gente tem um intervalo de 400 anos. E nesse intervalo de 400 anos, muita coisa muda. A Palestina, ou o mundo do Novo Testamento, é muito diferente do mundo do Antigo Testamento. A gente vê o ministério de Jesus e ele tendo que lidar com uma galera chamada fariseus. Eles não eram um grupo muito grande, mas era o tamanho que eles tinham, eles demarcavam território no ministério de Jesus. Quem eram eles? Era uma espécie de um partido dentro do judaísmo, e eles tinham algumas ênfases. Eu não vou falar todas aqui, mas uma ênfase que eles tinham, eu quero colocar duas. A primeira delas é assim: vamos observar a lei. O que é observar a lei? Não é só ler e saber. É observar no sentido de a gente precisa viver esse negócio aqui.
e viver literalmente em todos os detalhes, das coisas mais simples às coisas mais complexas. A gente precisa conhecer e observar de uma maneira bem estrita a lei. E a gente também precisa, nesse sentido, observar a lei e tudo aquilo que vem se configurando como uma tradição de vivência com a lei. Então, eles conheciam a lei, todo judeu conhecia a lei, principalmente porque eles não tinham alfabetização. Então, eles memorizavam a lei, mas ao longo da vivência com a lei, eles começaram a criar tradições que se categorizaram como, assumiram um status de lei. Além disso, os fariseus, essa é uma primeira coisa, então, observância estrita da lei. Mas a segunda coisa é que eles queriam uma vida separada. Sabe, uma vida assim, dedicada. A intenção é bonita. A gente quer tanto agradar a Deus que a gente vai se separar para Ele. A ideia do santo no Novo Testamento é aquele que se separa para Deus. A gente quer tanto ter uma vida consagrada, mas a gente ama tanto Ele que a gente quer uma vida tão pura. Só que com o passar dos tempos, isso se configurou com uma separação soberba, sabe? Uma separação orgulhosa. Eu sou tão separado, e tão consagrado, e tão dedicado, e eu observo tanto a lei, e eu tenho assim, essa separação, ela era uma separação na questão cerimonial, é assim, se você está cerimonialmente impuro, literalmente, fisicamente, socialmente, eu tenho que estar separado de você, ou você passe bem longe de mim. A separação, ela era física, ela era espacial. Por exemplo, se um fariseu encontrasse uma pessoa leprosa, porque ela era tida como cerimonialmente impura, ele não tocaria jamais nessa pessoa, porque eles acreditavam que a impureza daquela pessoa passaria para eles, cerimonialmente falando. Mas eles também eram pessoas separadas dos gentios. Quem é o gentio? O gentio é aquele que não conhecia o Deus de Israel, não professava a fé, não seguia a lei do Antigo Testamento, que Deus tinha dado a Moisés e aos profetas. Então, quando você encontrava alguém que segue outros deuses, na perspectiva deles, deuses pagãos, ele fala, sai daqui. Eu tenho que estar separado. A nossa relação é de separação. De um gentio, um fariseu para um gentio, a nossa relação é de separação. E eles também se separavam até de pessoas que decidiram ter uma vida libertina, sabe? Uma vida... a galera que... Eu sigo falsos deuses, outros deuses, de boa, eu sigo outras, tenho as minhas crenças, e eu deliberadamente vivo de acordo com essas... sigo a mim mesmo, né? Sigo os meus instintos e não quero saber, não tenho relacionamento nenhum com Deus. Mas interessante que um fariseu, ele era tão separado das pessoas, que ele, até de pessoas que eram judias, e que não conheciam a lei muito bem, eles falavam, isso aqui eu quero andar bem longe dele. Sabe aquele assim, esse aqui fica na sinagoga, estuda a palavra, mas não sabe nem no que crê. Então, esse cara, eu não quero ter a minha vida associada a ele, eu estou separado dele. Então, imagino que era ser um fariseu. Você era um cara que tinha um rigor acadêmico na lei, e um cara muito preocupado com até a dimensão espacial do seu convívio. Eu não posso estar associado espacialmente a fulano, a essa categoria, àquela categoria de pessoas. Essa galera estava ali, Jesus estava anunciando em Cafarnaum, e essa galera, diz o texto, Lucas informa para a gente, que vieram Jesus está na Galileia, eles vieram de Jerusalém, da Judéia, estavam lá na Galileia para ver e ouvir Jesus. Que esses caras, todos separatistas, estavam lá querendo ver e ouvir Jesus. Estavam lá. Mas diz o texto que tinha uma segunda galera, que eram os escribas. Se o fariseu está pensando na questão religiosa, cerimonial, o escriba é quem? É o cara que ele tem a prerrogativa de estudar Bíblia, estudar, interpretar e ensinar a lei.
Ele é o cara, ele é a pessoa que é responsável, ele sabe Bíblia, ele sabe Antigo Testamento e ele tem condições de explicar. Alguns escribas poderiam, inclusive, fazer parte do movimento farisaico. Então, preste bastante atenção aqui. De um lado, você tem um pessoal que sabe Bíblia e que vive separado. Do outro, você tem os acadêmicos da palavra, que são os escribas, aquelas pessoas que conhecem, estudam, interpretam e ensinam a palavra, a lei, no Antigo Testamento. E essas pessoas estão lá e foram lá para olhar o ministério de Jesus. Agora, você tem um acadêmico da lei e um cara com uma vida ilibada, na perspectiva dele, olhando um mestre que surge lá na Galileia e está ensinando e fazendo muitos sinais. A pergunta é, Jesus vai cair, o que eles querem com Jesus e como Jesus vai reagir a eles? E aí, que cena a gente tem aqui? Jesus está numa casa. Eu queria que você lembrasse daquela última pregação do Lucas, quando ele, engenharisticamente, fez a planta da casa lá na Palestina, coisa que eu não tenho competência para fazer, mas tem um detalhe. Numa casa típica de Cafarnaum, a arqueologia ajuda a gente a entender isso. Na área social da casa, geralmente você tinha duas, né? Um lugar de dormir, como o Lucas mostrou, e uma área social que cabia muita gente ali. E nessa casa, possivelmente, a gente leu no texto que tinha um homem necessitado e ele não conseguia chegar até Jesus naquela casa, porque em pé, olha só, gente, que PG era esse, hein? Cabiam provavelmente 50 pessoas em pé. Então, assim, era um em pé muito aglomerado, muito pertinho um do outro, e um paralítico jamais ele conseguiria acessar Jesus naquele ajuntamento. Não era uma multidão assim, mas 50 pessoas num espaço, dividindo aquele espaço, um paralítico não conseguiria estar entre eles. E aí alguns amigos fazem um buraco no telhado. Era comum, as casas elas tinham as vigas de madeira e telhas de junco, e aí eles jogavam uma argamassa que era barro. Está tudo em paz. Está tudo em paz. Deixa vir para a palavra. Os juncos ali faziam uma argamassa com palha e barro, tampava aquilo, secava e protegia a casa. Então era fácil você fazer um buraco e descer fazer um buraco para qualquer finalidade, e todas as casas tinham escadas externas, removíveis. Os amigos fazem isso. Bom, então vamos lá. Jesus está na casa, a gente não sabe de quem, tem muita gente lá dentro, tem um necessitado, alvo da missão de Deus fora, amigos sabem da necessidade dele, eles querem levar essa pessoa a Jesus, e no meio da galera que está lá ouvindo o ensino de Jesus, tem acadêmicos da lei e pessoas que são extremamente separatistas. O tema do sermão de hoje, irmãos, é a controvérsia dos fariseus. E o que Deus quer ensinar para a gente hoje é que Jesus, preste bastante atenção nisso, tem muito a ver com o que a gente cantou. Jesus conhece o que o meu, o seu, o nosso coração está pensando. Já parou para pensar nisso? Você está aqui agora, eu estou aqui agora. Jesus sabe o que o seu coração está pensando. Jesus sabe o que o meu coração está pensando. Eu estou esboçando sorriso assim, porque Jesus é muito exato no que ele faz, né? Esses fariseus, eles estavam lá com tudo delineado, e o delineamento deles em termos de lei estava tudo certinho. Mas a surpresa que eles tiveram é que Jesus sabe o coração deles, e ele sabe o que o seu coração está pensando. Eu queria começar com essa pergunta. O que o seu coração está pensando agora? Não é a tua mente, são os intentos do teu coração. Jesus sabe. Isso não é para ameaçar, não, gente, pelo amor de Deus. Isso é para a gente dizer, vamos ser vencidos por ele. É para a gente ser vencido, como disse o Paulo no louvor hoje. Vamos deixar Jesus vencer a gente, como ele fez com aqueles fariseus.
Então, tem duas coisas para a gente pensar aqui, dentro dessa perspectiva que Jesus conhece o que o seu coração pensa. De um lado, a gente tem aqui a galera que são os escribas e fariseus, que você já sabe quem são. O que é que estava pensando o coração deles? Vamos pensar, vamos ver o que o texto coloca de pista para a gente. Eles veem Jesus Cristo dizer para aquele paralítico: "Ô homem, os seus pecados estão perdoados." E imediatamente, os escribas, versículo 21, os escribas e fariseus começaram a pensar. O que é que eles pensaram? Quando eles viram Jesus Cristo dizer para alguém: "Seus pecados estão perdoados." Eles poderiam dizer, em uma perspectiva piedosa, tinham que dizer: "Uau! Que legal, o evangelho trazendo alguém para a conversão, o sangue de Jesus, né, que ainda não estava derramado, uau, a vida vai ser restaurada." Que blasfêmia é essa? Que blasfêmia é essa? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que o coração deles, blasfemar, é acusar a obra de Cristo. Eles estão acusando a obra de Cristo. Jesus está perdoando o pecado de um pecador, que é algo que ele faz para todos nós, e eles estão ali com o coração pensando e acusando a obra de Cristo, e eles estão, porque é uma blasfêmia, desonrando Deus. Começaram a pensar: quem é esse que fez essa blasfêmia? Gente, olha que cenário, que coração é esse. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: "O que vocês estão pensando no seu coração?" É aí que surge a tese desse sermão. O que vocês estão pensando no coração de vocês? E aí é demais a gente ver quem é esse Jesus, que conhece o que pensa o nosso coração. Eles estão ali com um coração que tem o desejo de fazer o quê? Destruir. Destruir. Está com a disposição de encontrar falhas nos inimigos dos seus corações. E neste caso, quem é o inimigo do coração deles? Jesus. Então, é aquilo que a gente viu no louvor hoje, é o contrário. Não me dá um coração igual ao teu. Não me dá. Eu não quero um coração igual ao teu. Não quero. Eu quero destruir. Pelo contrário, eu quero destruir tudo que vem de você. Eu quero desonrar o teu caráter. Eu não quero isso. O que eles estão querendo ali, o lado dos fariseus e dos escribas, é justamente acusar a obra de Cristo. E eles fazem isso como, gente? Eles não verbalizaram, eles fizeram isso como? Pensando no coração. Eles fizeram isso pensando no coração, eles deferiram um ataque a Jesus. E aí eu queria que a gente pensasse nesse primeiro cenário. Como é da nossa natureza, às vezes, a gente poder fazer isso. É lógico que a gente não vai deliberadamente dizer: eu não quero deferir um ataque a Cristo Jesus. Mas pode ser que o inimigo das nossas almas incite a nossa carne para que em muitos momentos o nosso coração ele se oponha a Cristo e ao seu evangelho. E a gente, infelizmente, assuma a postura de ter um pensamento no coração, ou o nosso coração sempre pensando, e a gente acusando sem palavras. Não é longe da gente, não é longe de mim, irmãos, não é longe de você, eu acredito. É por isso que a palavra está aqui. Porque a gente tem um mestre que vem dizer para nós: eu conheço o que seu coração pensa. E ele conhece mesmo o que seu coração pensa, mesmo que a sua boca não fale, mesmo que a minha boca não fale. E por que ele vem sondar o nosso coração
E às vezes a gente precisa tirar sandálias dos nossos pés e ficar vulneráveis a Deus e a dizer para Ele que, em determinadas situações, quando o Evangelho propõe coisas que o nosso coração não quer, a gente está dizendo, indiretamente, eu estou atacando Cristo. Por quê? Os fariseus tinham todo um esquema religioso. E eles não estavam errados nisso. Mas com o passar do tempo, eles se perderam na motivação. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus vem, em primeiro lugar, fazendo a gente olhar esse coração do lado dos escribas e dos fariseus. E depois, no final, a gente aplica para orar. Mas eu queria que você já pensasse aí. E eu penso aqui. E, aliás, tem uma desvantagem de quem prega. Fica levando tormenta a semana inteira. Vocês só agora. Eu já estou apanhando. Você fala assim, pastor, já ouvi alguns falar, bateu hoje, hein? Olha aqui, olha a cintada que eu levei na segunda. Está vendo? Um beliscão que eu levei hoje. Agora eu só estou aqui, é um apanhado falando para os que estão apanhando junto. E a gente, assim, vai sendo trabalhado por Deus, no amor dele. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a palavra é para mim, é para você. Nós somos ovelhas do Senhor e a gente hoje precisa parar e escutar a palavra de Deus, trazendo luz para dentro de nós. E a gente chegar diante de Jesus hoje, ao final deste sermão, no momento de oração, e deixar que Ele evoque para nós confissão. Para que a gente chegue diante dele e dizer, Deus, o que o meu coração tem pensado? O que o Senhor tem visto no meu coração? Eu não verbalizo nada, mas eu estou implodido. Aqueles fariseus, ao longo do ministério de Jesus, eles foram só acumulando coisas, pum, 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 que chega momentos em que eles explodem. Por quê? Porque não foi tratado. Porque quando Cristo chama para tratar, há resistência de tratamento. E é o que a gente hoje deve evitar. Se Deus está chamando para tratar meu coração, veja aí, e escancara diante do Senhor, e pode furar, e que o Senhor faça isso aqui extravasar. Mas para que seja deixado, abandonado, para que o nosso coração, meu coração, não fique guardado e a gente vá, talvez, resolver as coisas, mas sem passar pela sondagem graciosa de Cristo Jesus. Jesus conhece o que o nosso coração está pensando. Do outro lado, a gente tem o coração de Jesus. E o texto, ele mostra algumas coisas sobre esse coração, que é o que ele quer fazer em você. Jesus não está aqui dizendo, olha, vou sondar seu coração e se vira, Batista Fonte Sicar. Vai, pedala, vamos aí. Não. Ele está dizendo, olha que troca maravilhosa. Olha que troca graça. Quem opera? O Espírito Santo. É tudo ele que faz. Só que ele não faz sem a gente saber. Ele quer que a gente faça parte desse processo. O narrador informa para a gente, lá no versículo 17, que novamente, gente, semana passada a gente viu isso. Jesus estava pregando e sinais aconteceram. Gente, fique firme na palavra. Lucas está dizendo, é o ensino do Evangelho e as coisas acontecem. Ele estava lá ensinando e veja no final do versículo, e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com ele para curar. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem de um lado o coração que está pensando em atacar o Cristo, o Evangelho indiretamente, e do outro lado a gente tem alguém que está ensinando graciosamente e o poder de Deus está com ele para trazer cura para pessoas necessitadas. E Jesus é quem aqui? É aquele que diz, homem, os teus pecados estão perdoados. É esse coração gracioso que encontra um pecador e não chuta da presença. A gente precisa olhar essa atitude graciosa de que Jesus Cristo, quando vê a gente, ele encontra você realisticamente. Ele sabe quem é você na sua realidade. É aquela coisa que ele olha para mim e para você e diz, eu sei quem é o Cristiano. Talvez vocês não conheçam, mas eu sei que está lá dentro do coração dele. E sabe mesmo. Mas por que ele faz isso?
Porque ele diz, olha, eu tenho poder de pegar a tua impureza e te dar a minha santidade. Eu tenho o poder de pegar todas essas, todo o teu pecado e lavar no próprio sangue dele. E nos deixar limpos para ele mesmo. É isso que ele chega para aquele homem. Gente, isso é muita coisa. Jesus encontrar um pecador e dizer, eu pego o teu pecado e te dou minha graça, minha santidade. Isso é um ato de graça. Está mostrando como é o coração dele. A atitude graciosa dele e mais, graciosamente, ele sabe o que o coração dos escribas e fariseus estava pensando. Ainda que sem voz audível, o coração, Jesus Cristo sabe o que o coração daqueles homens estava pensando. E é esse coração que está aqui, que a gente está vendo na palavra hoje. Jesus, novamente eu digo, está aqui e ele sabe o que o seu coração pensa. Jesus sabe quem a gente realmente é. Mas ele é aquele também que tem o poder de chegar para realidades do seu coração, do meu, da nossa vida, ou de qualquer pessoa, e ele tem o poder e a autoridade de atuar num ato visível e num ato invisível. Quando ele chega para aquele homem e diz assim, ô homem, os teus pecados estão perdoados, ele é um paralítico. A gente vê essa limpeza de pecados visualmente, a gente vê isso? Não, é uma coisa que a luz de João 3 é operada onde? Dentro de nós, é novo nascimento, é nascer no Espírito. A gente é regenerado aqui. É uma coisa que ninguém vê. A gente que percebeu Deus perdoando os nossos pecados, a gente vê isso, essa realidade interna. Mas visualmente, se Jesus perdoa os nossos pecados, a gente vai para casa hoje perdoados, e tendo o nosso pecado removido pela graça de Deus, o que aconteceu no culto hoje? Teve uma cura física? O paralítico levantou? Não, tá, então não aconteceu nada. Aconteceu, a gente não viu. Aconteceu em coisas aqui dentro. Mas Jesus Cristo também tem, então ele tem autoridade para fazer coisas dentro de você. Como fez naquele homem, e isso é muita coisa. Mas ele também tem autoridade para fazer coisas em esferas visíveis. Ele é paralítico. Ou em esferas visíveis, ou ele também tem autoridade sobre um ato visível. Então, assim, o raciocínio dos escribas era mais ou menos assim. Vou ler o que um autor diz e dar esse crédito para ele. O raciocínio dos escribas exige um milagre na esfera física. Você é todo poderoso, assim, para perdoar pecados? Até um profeta poderia falar em nome de Deus, mas perdoar pecados, isso é uma prerrogativa de um Deus Salvador. Então, tá bom. Para que seja demonstrada a sua autoridade na esfera espiritual, no não visível, faz esse milagre. E é mais ou menos isso que eles estão ali. Querido? Você tem poder de perdoar pecado? Tá bom, quem que vai ver? E Jesus Cristo antecipa o argumento e diz assim, então, o mais importante é perdoar pecado. O mais importante é atuar dentro dele. Mas vocês vão ver. E não é para provar. Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas como testemunho da autoridade que ele tem, ele segue isso. Ele faz o milagre no físico para que seja demonstrada a autoridade sobre o espiritual. Esse Jesus que conhece meu coração e conhece o seu coração. Jesus comunica, esse coração comunica bênçãos ao necessitado da graça de Deus e àqueles amigos que o levaram aquele necessitado à presença de Jesus. Que contraste de coração, não é? Um estava ali pensando e resistindo Deus. O outro, a tecnologia sempre, todo domingo tem essa Siri aqui no presente, no momento da palavra. A gente sempre vai olhar de um lado eles com aquele coração e desse lado Jesus, mostrando um coração compassivo e gracioso para o necessitado. À luz disso, irmãos, para a gente orar, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Como a gente lembra que eram acadêmicos e pessoas que tinham Bíblia? Como é
como é o correto recebimento da palavra de Deus. Como é que a gente tem que receber a palavra de Deus aqui, na devocional, no podcast, na leitura bíblica direta, no estudo bíblico, no pequeno grupo, na escola bíblica? Como que a gente tem que receber a palavra de Deus? O correto recebimento da palavra de Deus, irmãos, exige de nós um espírito de oração por nós mesmos. Coisa que os escribas não demonstraram ali. Eles eram acadêmicos. Eles eram bons de Bíblia. Mas eles não tinham condições de deixar a palavra, Deus da palavra, vencer no coração deles. O correto estudo bíblico, ele é indutivo, mas ele precisa ser feito com leitura de coração. Deus precisa derrotar o nosso coração. O correto recebimento da palavra, irmãos, é ver Jesus conforme a revelação bíblica. É ver Jesus conforme Ele é. Como Ele está revelado na palavra. E deixar Jesus, o Espírito de Deus, forjar o Filho de Deus em nós. Hoje é um hall que a gente orou cantando. Chega, eu não quero mais o meu coração se ele tem resistência ao Evangelho em algum ponto. Não quero mais. Eu quero ouvir a palavra de Deus no domingo de manhã, para quê? Para abrir mão do meu coração. Não quero mais o meu coração. O correto recebimento da palavra é receber o Cristo da palavra. Então, novamente a pergunta, o que o nosso coração, o que o meu coração está pensando hoje, agora pela manhã? E de que maneira o correto recebimento da palavra de Deus, ele pode apontar um caminho para gerar uma oração, para a gente dizer, Espírito de Deus, forja o Filho aqui, porque o que eu quero pensar com o meu coração é um pensamento gracioso, como Jesus Cristo tinha, ao ponto de olhar para aquele homem e dizer, teus pecados estão perdoados. Esses escribas e fariseus não tinham condições de olhar para um homem necessitado e dizer, olha, sua necessidade é ter perdão de pecados. Eles estavam preocupados com um pecador e dizer, meu Deus, deixa eu ficar separado dele. Não posso, não, a impureza dele não pode vir para mim. E a gente vê um Jesus dizendo o quê? Vou lavar. Preocupação consigo mesmo. Preocupação com o coração, não. E eles estão dizendo, e Jesus Cristo está dizendo o quê? É a missão do Pai. Ele me enviou para isso. Irmãos, receber a palavra, para mim, para você, para todos nós, é receber o Cristo da palavra. E receber o Cristo da palavra é dizer para Ele, me dá um coração igual ao teu. Eu quero um coração que pense graciosamente. Terceira aplicação para a gente. O correto recebimento da palavra de Deus faz a gente cumprir a missão de Deus no mundo, irmãos. Faz a gente cumprir a missão de Deus no mundo. Tem um monte de pessoas pecadoras que estão precisando provar a graça de Deus e ver os seus pecados lavados. E Deus escolheu você, pecador remido, a mim, para dizer para eles, tem alguém que lava isso aí. Que coisa linda. Escolheu você para dizer, meu irmão, amigo, tem uma galera na minha família, na tua família, no nosso condomínio, no seu trabalho, no meu trabalho. E a gente precisa saber a hora certa, a maneira certa, é verdade. Mas eles estão carregando um peso que eles não vão encontrar alívio, a não ser que eles encontrem a graça de Deus e escutem e saibam que tem um Jesus que lava. Que tem um Jesus que tira esse peso e esse fardo pesado, esse fardo difícil de carregar. E aí, desculpa alegorizar, membro do conselho, mas onde estão os amigos que vão levar esse pecador à presença de Jesus? Está aqui. Aqueles fariseus, com o coração deles, eles não iam, eles afastavam pecadores da presença de Jesus. Mas alguém quebrantado, falando, não, peraí, leva esse cara lá, tem um que lava. Isso aí é para Jesus lavar. E aqueles amigos levaram
Gente, subir a escada, serrar, sei lá como é que serraram o telhado, fazer o cara descer na maca. Maca era o que ele tinha. E descer, peraí, não, esse Jesus vai lavar o pecado dele, vai, põe aí. É ardor de dizer, Jesus lava. Os fariseus e escribas, imbuídos não, transbordante de Bíblia. Transbordando, era a Bíblia saindo pelos poros. Mas não conseguia levar pecador para Jesus. Não conseguia levar pecador para Jesus. Muito pelo contrário, não quero ele perto de mim. Não quero ele perto de mim. Eu sou melhor que ele. E quarto lugar, irmãos, o correto recebimento da palavra faz a gente glorificar a Deus com reverente temor. Olha lá no final, a galera dizendo, todo mundo ficou admirado. Até aí pode ser perigoso, mas agora davam glória a Deus, cheios de temor. Receberam e davam glória a Deus, cheio de temor. O correto recebimento da palavra de Deus faz a gente glorificar a Deus com reverente temor. Aí eu fico perguntando, irmãos, eu estou dizendo isso, e você pergunte para você, a gente vai sair do culto hoje impactado pela glória de Cristo na palavra, ou a gente vai sair daqui com o coração pensando, e Cristo sabendo? Ou eu vou sair com o meu coração pensando as coisas? Lógico que o nosso coração sempre vai pensar, inclusive a partir da graça de Deus. Mas de que maneira a redenção desafia você e a mim, a nós todos? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Vamos orar? Orar pelo nosso coração e rasgar o nosso coração. E dizer, Deus, eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. Eu quero glorificar a Deus com reverente temor. Eu quero sair desse culto impactado pela glória de Cristo na palavra. Eu não quero sair daqui apático, indiferente, irado, desanimado comigo mesmo, ou culpado, carregando um fardo de remorso. Não. São coisas que a gente precisa deixar aos pés da cruz. Acusado, vulnerável às vozes malignas, mas o Evangelho pode dizer, basta, a voz de Deus prevalece. Senhor, a gente te agradece pelo privilégio de cantar. Dá-nos um coração igual ao teu e reina em nós. Reina sobre nós. Vence o nosso coração, Senhor. Nosso coração, ele é enganoso, Deus. Nosso coração é enganoso. Meu coração é enganoso, Senhor. E junto com os meus irmãos, eu rasgo ele diante do Senhor. Eu rasgo o meu coração diante do Senhor. E eu pergunto ao Senhor, o que é que está dentro dele, Deus? O que é que o meu coração e o coração do nosso coração aqui tem pensado? Mostra, Deus, sem reserva nenhuma, pode humilhar. É bênção para nós. Por favor, Senhor Deus, por favor, Senhor. A gente quer ver a glória do Senhor na palavra. A gente quer receber a palavra direito. Aqueles intérpretes da lei, Senhor Deus, aqueles homens com aquele rigor, ó Deus, e aquele zelo, Senhor Deus, eles perderam, Senhor, a capacidade de ter o coração sondado por Ti. Deus nos livra disso. Que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito que em nós habita, Deus, Ele nos transforme de dentro para fora, Senhor. Aviva-nos, Deus, de dentro para fora, Senhor. Muda nosso coração, muda meu coração, Senhor. Deus, que nessa manhã o Senhor nos desafie, Senhor Deus, a receber Cristo, a olhar para Cristo, Senhor Deus, e ver nele um coração manso e humilde, e ver nesse coração manso e humilde saúde para as nossas almas, descanso para as nossas almas, Senhor. Meu Deus, que a gente olhe as virtudes de Cristo, Senhor Deus, e diga, não apenas como um exemplo, mas que a gente se abra para o Espírito de Deus, ver que o Senhor Jesus tem o poder de fazer atos invisíveis dentro de nós, como fez com aquele homem, perdoar e remover pecados, mais do que ele levantar e andar, e isso é muito bom, Deus. Tanto quanto, Senhor Deus, é ver que o Senhor perdoou, lavou o pecado dele, Senhor. E o Senhor pode lavar o nosso coração.
há esperança, Senhor, para nós, e é por isso que a gente rasga o nosso coração diante do Senhor, com gratidão para dizer que Cristo maravilhoso é esse, que encontra corações, talvez, ó Deus, imersos, Senhor Deus, imersos em nós mesmos, Deus, cansados, sobrecarregados de um fardo, Senhor Deus, difícil de carregar, Senhor. E que pensa por causa disso várias coisas o tempo todo, até quando tem a hora do descanso físico e não consegue, Senhor Deus, descansar, Senhor. E nesta manhã nós pedimos esse milagre aqui dentro, Senhor. Aqui dentro, Senhor, lava os nossos pecados. Lava os meus pecados, Senhor. Lava os nossos pecados, Senhor. Humilha-nos, Senhor Deus, na Tua presença, para que a gente prove a graça de Deus. A graça de Deus. Ó Senhor, venha a nós. Como aqueles amigos e como aquele paralítico, nós nos apresentamos diante do Senhor, porque nós somos necessitados desse Cristo. Senhor, que o Senhor toque os nossos corações e a gente seja devolvido por Ti para as nossas vidas, Senhor Deus, para a nossa rotina, para a nossa dinâmica, para as provas, para as lutas que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Ó Deus, dispostos, como a gente leu no início deste culto, dispostos como Josué, entrando na cena, Senhor, mas com a graça de Deus. Com a graça de Deus, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.